nós vamos começar a estudar sobre o web design responsivo, né? Então a gente vai entender essa parte básica agora e mais para frente, nas aulas seguintes, mais para frente aí nós vamos trabalhar com Bootstrap, que mais para frente eu vou explicar para vocês com mais detalhe. O que é importante entender agora nessa primeira aula? É saber exatamente o que significa e para que serve o web design responsivo. Isso nada mais é de uma forma da gente criar o site, né? É uma forma que nós, desenvolvedores de websites, usamos para fazer o site se adaptar a qualquer dispositivo, né? Seja ele um monitor de computador normal, um desktop, um monitor grande, ou um laptop, né? Ou um tablet, ou até mesmo um smartphone, um celular. Então, quando a gente cria um site responsivo, a função dele é essa, né? A responsividade, ela cria isso. Você consegue ver os sites, visualizar os sites, independente do dispositivo que você estiver acessando, né? De forma tranquila. Bom, o que eu preciso que vocês aprendam de início agora, que fique bem claro, é principalmente isso aqui, ó. Media Queries. O que são Media Queries? A Media Query nada mais é do que isso, uma consulta de mídia. A gente vai colocar um código, né? A gente vai colocar um código no site, no CSS, em que esse código vai fazer uma pesquisa e ver qual mídia está sendo usada naquele site. Né? Aliás, qual resolução está sendo utilizada. Então, dependendo da resolução, a gente vai criar uma expressão lógica lá, né? E dependendo da resolução, o CSS vai ser modificado. Então é exatamente isso aqui, ó. Se utiliza de uma expressão lógica para verificar os tipos de dispositivos cobertos pelas media types. Por enquanto a gente não vai entrar em detalhes em media types, por enquanto, na verdade, nem para frente também nós não vamos ver, porque não é o foco. A única media type que a gente vai estudar aqui nesse momento é o screen, né, que é o que a gente precisa, que é a tela. Então, através da expressão lógica, a gente efetua essa consulta ao dispositivo, né, para saber o tamanho e, de acordo com o que a gente tiver colocado no código, o CSS pode se reestilizar de acordo com o tamanho da tela. Ou seja, no desktop ele vai aparecer de um jeito, no tablet pode aparecer de outro e no celular o CSS pode estilizar sua tela de outra forma, né? Então, você vai ter esse PDF aqui para você consultar aí e ler detalhadamente. Mas aqui, por exemplo, tem um exemplo muito simples aqui, ó. Imagine o seguinte cenário. Queremos que a cor de fundo de um site seja vermelho quando acessado por um dispositivo com a largura até 480 pixels. Quer dizer, que dispositivo é esse? Um dispositivo com uma largura tão pequena dessa só pode ser um celular, né? Então, quando o site é acessado pelo celular, ele vai ficar vermelho, com fundo vermelho. E que tem a cor de fundo branco em dispositivos com largura acima desses 480. Ou seja, se ele estiver sendo acessado de um celular, ele vai ficar com a cor vermelha. Se ele estiver sendo acessado de qualquer outro dispositivo que tenha uma largura de tela maior do que 480, ele vai ficar com fundo branco, né? E aqui está um exemplo bem básico de como é usada essa Media Query. Então, ó, estilos aplicados a larguras acima de 400 pixels. Então, lá dentro das regras CSS, a gente coloca isso aqui, ó. Primeira coisa que a gente define é isso, ó, o body, né, o site, o corpo do site, o background dele. A gente está definindo aqui como hexadecimal. Esse hexadecimal é vermelho, tá? Então, já está definindo de cara que o fundo do site vai ficar na cor vermelha. Se esse site for aberto se esse site for aberto em um dispositivo que a largura é até 480, um dispositivo pequeno, aí vai entrar esse comandinho aqui, esse comandinho entra em ação, que é o Media Query, tá?
Olha lá, Media Screen. Screen é o type, é o tipo, ou seja, tela. Então ele vai verificar se a tela é no máximo até 480 pixels. Se essa tela for até 480, ele vai entrar aqui e vai modificar o body para outra cor. Modificar o background do body para outra cor, no caso aqui branco. Ok? Então esse aqui é um exemplo simples, bem simples de como está sendo usado a Media Query. Ok? Para redefinir o CSS de acordo com o tamanho da tela. Isso aqui é o básico do básico em relação a design responsivo. Okay? Outro termo importante que vocês devem guardar e assimilar é isso aqui, que é bem básico também. Breakpoints. Só tem um nomezinho bonito, mas é simples de entender. Breakpoint, como a tradução mesmo já diz, é um ponto, são pontos de quebras, onde determina as larguras que o desenvolvedor deseja efetuar em uma consulta através de Media Queries. Ou seja, o breakpoint, no nosso caso, nada mais é do que a largura. No caso aqui, ó, desse exemplo aqui, onde está o breakpoint? O breakpoint são os 400 pixels. Se a tela for até 480 pixels, ele executa isso aqui embaixo. Se não, ele continua executando essa parte de cima. Isso é um breakpoint. É simplesmente um ponto onde vai ser definido utilizar um novo CSS ou não, né? E aqui, ó, se você for olhando, esses valores eles variam muito, eles podem variar, né, de desenvolvedor para desenvolvedor, mas isso aqui, na verdade, a gente usa de uma certa forma padrão. Por que padrão? A gente vai utilizar a responsividade através desse framework aqui mais para frente, ó, Framework Bootstrap. Então ele já tem todas essas media queries escritas de acordo com o que a gente precisa utilizar. Aqui está sendo mostrado as media queries, os tamanhos, os breakpoints que ele mais utiliza. Então é algo que a gente não precisa se preocupar. Eu estou mostrando para vocês a essência da responsividade que está baseada nesse media query. Basicamente a responsividade está baseada no Media Query e aqui está mostrando os valores que o Bootstrap usa, ok? Então na prática seria isso aqui, ó. Eu tenho aqui um site que vocês vão fazer mais para frente, um site bem básico, só que nesse momento aqui esse site já está responsivo. O que é um site responsível na prática? É isso aqui, ó. Vou aqui redimensionar a tela D para vocês verem as mudanças. Olha só, ele vai se reagrupar de acordo com a necessidade do tamanho da tela. Observe aqui o pesquisar, observe aqui embaixo, ó, as colunas, como elas vão se movimentar. À medida que eu diminuo, ó, aconteceu uma primeira mudança aqui, ó, se você perceber, duas mudanças, né? As três colunas se juntaram, elas diminuíram um pouco de tamanho e o pesquisar que estava aqui em cima já sumiu, né? Ó, e os links também sumiram e se transformaram nesse botão de link aqui, ó, né? Se eu continuar diminuindo, eu vou ter mais coisas que vão acontecer, ó, as larguras de colunas diminuíram mais um pouquinho, ó. E agora, pronto, aqui chegou ao máximo. Eu consigo diminuir mais, mas você pode ver que as colunas ficaram uma em cima da outra agora. Esse aqui é uma tela de celular, basicamente, né? E os links vieram para cá, ó. Se eu voltar à tela ao normal, tudo volta como estava antes. Então isso é responsividade, tá? Isso aqui é só um exemplo básico. Aqui eu tenho... vocês estão recebendo o código dessa tela aqui, de forma bem simples para entender como é que funciona os Media Queries na aplicação, né? Então aqui, ó, fiz uma coisa bem simples, fundo verde, ó, ao diminuir a tela, a cor mudará. Você vai ver que o fundo vai mudar e preste atenção também nas três colunas aqui, ó. Então, vou diminuir, opa, foi de uma vez, né? Acabei com a mágica. Então, ó, se eu for diminuindo aqui, ó, aqui só tem um breakpoint, só tem uma mudança, que, se não me engano, está em 800 pixels. Olha lá. Quando eu cheguei numa tela de 800 pixels,
aconteceu duas mudanças. As colunas ficaram uma embaixo da outra e o fundo da tela também mudou para vermelho. Com as telas assim, né, a gente não usa pixels em tamanho das divs, tá, gente? Cada coluna dessa daqui, cada coluna dessa é uma div. E por que que elas estão uma do lado da outra? Porque elas estão com float, com a propriedade float left. Então eu mudei o fluxo vertical do HTML. Então, ao invés de uma div ficar, né, ao embaixo da outra, como a gente já sabe, o float faz elas ficarem uma ao lado da outra. Nesse caso aqui, os pixels não estão fixos, eles estão em percentual. Aqui está 33,33%, então somando os três aqui dá 100%. Né? Quando eu diminuo aqui minha tela, essa classe dessa div que está com 33,33%, quando ela chega a 800, ela automaticamente passa o percentual dela aqui para 100%, para ocupar 100% da tela. Por isso que as colunas ficam uma embaixo da outra e não mais uma ao lado da outra, como aqui. Aqui elas estão usando 33%, 33,33%, e quando eu assumo breakpoint, aí automaticamente ela começa a utilizar 100% do espaço da tela. Ok? Isso aqui está nesse código que eu enviei para vocês. Deixa eu ver que eu vou explicar bem rapidinho antes que o tempo aqui se esgote. Então esse código aqui vocês também estarão recebendo. É muito simples. Um código HTML. Eu coloquei o style, a instrução CSS dentro do próprio código. Né? Aqui eu tenho lá, ao diminuir a tela, a cor mudará, e aqui as três colunas. Ó. Então o body do HTML está aqui, ó, é só esse pedacinho. Né? É o título que eu coloquei. E aqui eu coloquei as três colunas, ó, coluna 1, 2 e 3. Todas as três estão usando a mesma classe coluna. Né? E aí eu coloquei uma cor diferente para cada coluna, só para vocês perceberem a diferença delas. Né? Aí lá em cima, no CSS, que eu já coloquei interno a esse arquivo, né, só para demonstrar aqui a Media Query funcionando. Então tá aqui, ó, style. A primeira coisa que a gente fez foi dar um background color aqui no body, né, no fundo da tela. Tá verde, ele começa com verde. O título, ele começa branco. Eu também não mudo ele, né? Só mudo o fundo. O título vai permanecer branco, o título está centralizado. Né? E aqui a coluna, aqui a classe, ó, pontinho, ó, esse pontinho simboliza classe. A classe coluna tem, lá, 33,33%. Não estou usando pixels para não ficar fixo. Estou usando o float para uma ficar do lado da outra. Aqui o padding, esse padding aqui serve nada mais, nada menos para dar esse espaçamento aqui, ó, em cima e embaixo aqui, para o coluna não ficar grudado na linha, né? Dá um espaço em cima e dá um espaço embaixo. Então esse 15% aqui é superior e inferior. Né? E o text align center, ou seja, para o nome coluna ficar no meio de cada div. Então está no meio de cada div. E aqui o mais importante de tudo que eu preciso mostrar para vocês é esse pedacinho aqui que é o segredo da responsividade. O Media Query ele está pegando aqui um breakpoint de 800 pixels. O que significa? Quando a tela chega no tamanho de 800 pixels ou menor, ele vai fazer essas duas operações aqui. Primeiro, vai mudar o fundo da tela para vermelho. E segundo, vai transformar a classe coluna em 100%. Ok, galera? É isso aí. Então era isso que eu queria mostrar para vocês como é que o Media Query funciona lá. Classe coluna. Diminuiu para 800 pixels a tela. Ele vai deixar de ser 33,33 e passar a ser 100% de largura na coluna. É isso aí, galera. Fica com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço para todos.